Emerson Pansieri tá na área com notícias do Cruzeiro. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço pra você, Cirilo, também pro Panzi, pra quem acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair tem apostas grátis toda semana. Ô Cirilo, a informação importante pra gente trazer, e foi inclusive também uma manchete do nosso programa, tem a ver com o William. E aí tem a ver com seleção, algo que você falava aí com o Du. O William, na verdade, foi treinar, né? Nos 2 jogos. Foi treinar contra a seleção equatoriana e foi treinar também no duelo contra o Paraguai. Inclusive, até poderia ter entrado na partida, mas, por opção do Dorival, ele manteve lá o Danilo e o William ficou, então, no banco de reservas, retornando às atividades amanhã, normalmente na Toca da Raposa. Hoje chegando, e aí amanhã faz o trabalho com os companheiros e participa de trabalho tático, participa de toda a programação montada pelo técnico Fernando Seabra para essa partida contra a equipe do São Paulo. E é um baita de um reforço, por tudo aquilo que ele representa, pela questão do pênalti, né? Quando tem necessidade, ele que é o cobrador oficial, pelo lado direito do Cruzeiro também, que é um jogador que marca e apoia, e tá todo mundo encarando como uma possibilidade muito importante de contar com o William nessa partida contra o São Paulo para ser um jogador também para formar essa defesa, ao lado de Zé Ivaldo, de João Marcelo e do Marlon. Acredito também que essa é a opinião de vocês, né, Cirilo? Ontem, durante o pós-jogo aqui na Itatiaia, Edu, claro, daqui a pouquinho vamos comentar com calma a seleção brasileira, mas tinha muitas críticas ao Danilo e muita gente falando: levou o melhor lateral do futebol brasileiro pra passear, aí é sacanagem. O William é o melhor lateral do futebol brasileiro neste momento, Edu Panzi? Atuando aqui no Brasil, ele é o melhor lateral do futebol brasileiro, e era um jogo contra o Paraguai que estava sendo desenhado para a entrada do William. Até conversava isso agora há pouco na redação. O Brasil fazia uma saída com 3 jogadores e o Paraguai utilizava só o Isidro Pita para marcar essa saída. A superioridade numérica no futebol hoje ela é uma obsessão dos treinadores. Se você tem um jogador marcando os seus 3 jogadores na saída, você não precisa de 3. Você pode fazer com 2. Você vai ter 2 contra 1. Então você pega o Danilo, que é o lateral direito, o capitão da seleção, mas nem na direita joga mais e nem como lateral na sua carreira. Você tira o Danilo, coloca o William, que tem a capacidade de jogar como ala, ataca muito bem, é o que tem feito no Cruzeiro em vários momentos, ataca com mais gente, faz uma saída com menos um jogador, já que o adversário só te marca com 1. Então, e acaba sendo uma mudança tática, você tem um ganho de peça, um jogador com potencial maior no ataque, maior ofensivo, mas é a opção do treinador, ele que está na beira do gramado, a decisão é sempre mais difícil. Mas ontem, contra o Paraguai, era um jogo que ficou bem desenhado por o aproveitamento do William e que o técnico Dorival Júnior acabou não utilizando. Agora é contar com o William no Cruzeiro. Não foi utilizado. Se fosse utilizado, teria tempo também hábil para recuperação, porque o Cruzeiro só joga domingo 6h30. Então volta tranquilaço e vai ser titular no domingo no Gigante da Pampulha, Pansieri. Vai ser titular, e deixa eu pegar só números aqui do William, porque é o nosso assunto primeiro aqui da turma do Bate-Bola. Copa Sul-Americana, 8 jogos. Brasileirão, 22 jogos. Copa do Brasil, 1 jogo. E Campeonato Mineiro, 12 jogos. Total de jogos, 43 jogos pelo Cruzeiro. São 5 gols marcados e 9 assistências na temporada. Isso mostra a importância do atleta, Cirilo. O William hoje é um dos destaques individuais desse Cruzeiro. A gente dizia, né, de posições aí onde o Cruzeiro tem alguns caras incontestáveis. Sempre se fala do Matheus Pereira. Me parece que a dupla de zaga é uma dupla de zaga já desenhadinha também, sem muita surpresa, sem muita alteração. O goleiro que foi contratado para ser o titular incontestável. Na lateral ou nas laterais, Cruzeiro não tem muita dúvida. Mas na esquerda há uma disputa um pouco maior. Na direita o William é soberano, né? Na verdade a lateral direita tem dúvida quando o William não joga. Quem que o Seabra vai improvisar? É verdade. Porque não tem um reserva que chega sequer próximo à altura do William em termos de futebol e de entrega na temporada. Do lado esquerdo você tem Marlon e Kaique, que eu acho que vai muito de característica, de preferência. Eu vejo o Cruzeiro valorizando muito o ativo. Acho que essa troca constante que o Seabra tem feito tem muito do dedo da diretoria, de pedir ao treinador que dê oportunidade ao Kaique, que é um ativo do clube. A gente tem que sempre lembrar
que o Cruzeiro ainda está pagando um caminhão de dívidas, o Cruzeiro ainda precisa fazer dinheiro e o jeito mais fácil de fazer dinheiro no momento é vendendo jogador, é vendendo ativo, e o que o Cruzeiro tem para vender é jogador da base, porque se você pegar os jogadores experientes hoje do clube, do elenco, poucos deles são ativos, né? São muitos jogadores já mais experientes. Acho que a grande dúvida fica em relação ao substituto do William quando ele não joga. Entre Marlon e Kaique, a minha preferência é do Marlon, mas acho que precisa continuar utilizando bastante o Kaique. E o grande problema do Seabra, para mim, até o final da temporada, vai ser o setor ofensivo. Pela escassez de peças. Quando ele tem os titulares, ok. Você tem o Caio Jorge, que está começando a entregar o que se espera dele. O Lautaro, que é um cara que entrega muito, muito intenso. E depois aí já começa a questionar, porque você perdeu muito jogador, tem jogador importante lesionado. O grande problema, a dor de cabeça do Seabra, eu imagino, até o final da temporada, seja por suspensão, por lesão, vai ser o ataque. Mas nessa história que você falou aí de ativos, né, de tentar vender, botar na vitrine, botar pra jogar, enfim, expor o cara aí, mostrar pro mercado que os caras que estão sendo formados aqui são bons jogadores, enfim, vai ter que pôr pra jogar, né? Porque, inclusive no ataque. Vai ter que pôr pra jogar no ataque, inclusive, porque senão também, beleza, subiu 2, 3 caras aí da base, estão integrados ao treinamento e ao dia a dia, se não colocar pra jogar, ninguém sabe que existe, né? Mas até algumas semanas, vamos lá, o Seabra, ele tinha, além do... Só um detalhe, tá? Se colocar pra jogar, não é pra colocar entre os 11, não. Jogar, ser de fato uma opção, né? Entrar em campo. Entrar em campo. Até algumas semanas atrás, o Seabra tinha Caio Jorge, tinha Lautaro, tinha Arthur Gomes, tinha Dineno, tinha Robert. Ele tinha muitas opções. O que aconteceu? O Dineno machucou, o Robert saiu, o Arthur saiu. Foi sobrando pouco jogador. O Cruzeiro, a janela fechou. Então ou você pega alguém livre no mercado, ou então você se vira com o que tem. Aí o Cruzeiro olhou pra base. Então o Kaique Kenji, o Teves, não é pegar o garoto do sub-20, ele começa a treinar na segunda-feira e na quarta-feira ele entra em campo e joga contra o Boca Juniors. Não existe no futebol. Não é pegar o Kaique Kenji, que tá fazendo um caminhão de gols na base, na sexta-feira ele sobe pra treinar como profissional e no domingo ele tem que entrar em campo porque ele tem um caminhão de gols. Contra o São Paulo, né? No futebol não se faz dessa maneira e você não utiliza a base dessa maneira. Você vai buscar o Kaique Kenji, o Teves, eles começam a trabalhar o dia a dia. O dia a dia vai mostrar pro Seabra e pra comissão técnica se eles são tímidos, se eles têm personalidade, se não tem, como é que é o relacionamento deles. Comportamento. Exatamente, comportamento do dia a dia, do vestiário e técnico com o time profissional. E dali a 2 semanas, 3 semanas, o torcedor, a imprensa, nós começaremos a ver mais vezes um segundo tempo um garoto desse entrando, e aí ele começa a ganhar confiança, e aí o time profissional tá revelando o jogador formado na base. É isso, é esse o cenário, é esse o caminho. Emerson Pansieri. Prometi falar dos garotos Teves, Kaique Kenji, Dorival e Joseph. Esses 4 jogadores vão participar amanhã do duelo pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Fortaleza, a partir das 4:30 da tarde. Isso significa que eles voltaram para a base? Não significa. É só um apoio, pode ser feito esse movimento, então eles vão atuar nessa partida. Eles saem do treino na Toca 2 com o time principal, na verdade o time Sub-20 também treina na Toca da Raposa 2, mas eles só trocam o campo e treinam com a equipe que vai a campo contra o Fortaleza. Só essa movimentação, mas é importante explicar. Detalhe, Cirilo, sobre esse jogo, mais de 2.200 ingressos sendo comercializados, a procura pode dar aquela melhorada, mas o horário também não é dos melhores, mas quem tá com a tarde livre, tranquilo, naquela folga sossegada, pode ir lá passar força aos crias da Toca que querem chegar nessa final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Deixa eu falar sobre Peralta, Jonathan Jesus e zagueiro o Everton. Pode colocar barra lateral também, caso seja necessário. Esses 3 atletas entraram na lista da Conmebol para a disputa da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro podia fazer 3 movimentos aí de alteração, então fez, né? O Cruzeiro negociou alguns atletas, jogadores saíram, o último que saiu foi o Arthur Gomes, tinha saído o Robert, enfim, mais gente foi embora, Felipe Machado, e esses garotos entraram, né? O Peralta, o Jonathan Jesus e o Everton. O Everton é aquele que subiu há alguns anos, foi emprestado, rodou, enfim. O Everton é aquele que no início do ano foi emprestado ao Atlético. Esse mesmo.
e que em 2021 muita gente não se lembra, mas assumiu um rojão, né? Porque foi entrar na vaga do Manuel num clássico contra o Atlético, quando o Manuel não quis jogar mais no Cruzeiro. Estava sendo negociado pro Fluminense, né? Naquele momento difícil do Cruzeiro, parte financeira. E ali depois voltou para a base e é esse garoto hoje que foi relacionado para o confronto. Deixa eu trazer também informação da parcial. 37 mil já garantidos, falávamos disso, né? Vai aumentando com o passar do tempo. E sobre Álvaro Barreal, para fechar, hoje fez trabalho híbrido. Trabalho híbrido é você fazer um trabalho interno na academia, de preparação, de fisioterapia, e também já ir a campo, né? Participar de alguma coisa em campo, mas não quer dizer que está livre e liberado para o jogo contra o São Paulo. Ainda tem o resto da semana. Cirilo? É a popular transição. Vai devagarzinho. Entre a física e o campo. Conversa com o médico, senti isso, tô mais confiante. Vamos ver como é que vai ser isso. Excelente, Emerson Pansieri, tudo do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola. Agora